João 14, do verso 4 ao verso 10. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e o que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Vamos orar. Bendito e amado Senhor, Deus da nossa vida, exaltado seja o teu nome. Diante do Senhor, mais uma vez, se encontra o povo que o Senhor comprou e remiu com teu sangue. O povo chamado das trevas a fim de viver na tua maravilhosa luz e que está sendo preparado e adornado, ó Deus Santo, a fim de ter condições de viver neste mundo em trevas de modo digno do Evangelho. Para isso precisamos, ó Deus Santo, do teu auxílio, precisamos da tua palavra bendita, viva e eficaz, mais penetrante que espada de dois gumes, e que traz à tona os desígnios do nosso coração. Palavra que nos corrige, nos repreende, nos exorta, nos consola, nos conforta, nos anima. E é por termos esta convicção que mais uma vez rogamos que o Senhor trate com o nosso coração nessa noite, para a tua própria glória e louvor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, aqueles que estão fora da igreja, fora do convívio cristão, aqueles que estão perdidos em seus delitos e pecados, não compreendem a necessidade de Jesus Cristo para a salvação. E os cristãos são chamados exatamente para viver neste mundo em trevas como sal e luz. E como luz, eles apontam o caminho por onde o homem deve andar, apontam para aquele a quem os homens devem se render. É a partir das Escrituras que os crentes, então, demonstrarão aos homens a necessidade de Cristo Jesus. Você já viu no contexto desta passagem que Jesus está aqui ministrando ao coração dos seus discípulos, ordenando estes homens a não ficarem agitados. O que estava trazendo esta agitação ao coração dos discípulos? Muitas coisas haviam ocorrido. Jesus havia dito que estava chegando a hora dele voltar para o Pai. Jesus havia dito também que dentre eles havia um traidor. Eles não conseguiam compreender isso. E dentro deste contexto, o coração está experimentando um turbilhão de emoções distintas, de emoções diferentes. Razão de Jesus então ordenar: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Eles deveriam continuar confiando no Senhor a despeito das dificuldades. E Jesus então começa a falar acerca da promessa do envio do seu Espírito Santo, que será mais explicitada no capítulo 14 e no capítulo 16. A obra de Cristo precisava ser cumprida, ele precisava morrer, ele precisava ressuscitar, ascender aos céus, e então, à destra do Pai, ele iria enviar o seu Espírito Santo para estar para sempre com os seus discípulos. E ele se refere a este momento, ou a isto tudo que ele iria fazer,
como eu estou indo preparar lugar para vocês. Afinal das contas, o Espírito Santo iria fazer morada nos discípulos. O texto de hoje é a continuação deste diálogo, ou deste discurso do Senhor Jesus Cristo aos discípulos, ocasião em que Jesus afirmou que os discípulos sabiam para onde ele estava indo. Veja no verso 4, vós sabeis o caminho para onde eu vou. E a partir desta afirmação de Jesus, começa então um diálogo, e a partir deste texto você aprenderá por que é que você precisa de Jesus. Por que é que você precisa de Jesus? Você precisa de Jesus, os versos 4 a 6 irão mostrar, porque Ele é o caminho para o Pai. Dê uma olhada de novo no texto. Vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vai. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. De novo, Jesus havia dito, eu vou preparar para vocês um lugar. Ele diz isso no verso de número 3. Eu vou preparar um lugar. E depois de dizer isso, ele faz uma outra afirmação, a do verso 4. E vocês sabem o caminho para onde eu vou. Por que Jesus está fazendo essa afirmação? Qual é o fundamento do Senhor Jesus Cristo a fim de fazer esta afirmação? O fato de ele ter várias vezes ensinado aos seus discípulos acerca da sua obra. Só para você ter um exemplo, volte aí no capítulo 10, e Jesus diz assim, no verso 7, Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. No verso 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Esse é só um exemplo de muitas das vezes que Jesus Cristo falou aos discípulos sobre ele ser o Salvador, sobre ele ser aquele que iria ligar novamente os homens ao seu Pai. Entretanto, diante daquilo que Jesus fala aqui no verso 4, vós sabeis o caminho para onde eu vou, Tomé toma a frente então dos discípulos e faz um questionamento. Veja lá, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? E esta questão de Tomé é bastante interessante, porque claramente você percebe que a dúvida de Tomé é a dúvida de todos os discípulos. Ele não está dizendo, eu não sei para onde o Senhor vai, nós não sabemos, nós não temos ideia de para onde o Senhor está indo. Como é que nós vamos saber o caminho? Se nós não sabemos para onde o Senhor está indo, como é que a gente vai saber como é que a gente chega lá? Aparentemente, eles acham que Jesus está indo para outro local, e como eles não sabem onde é este local, ainda é desconhecido para eles, o caminho, semelhantemente, é um caminho desconhecido. William Hendrickson, comentando esse texto, diz como se estivesse dizendo o seguinte: como se pode esperar que conheçamos o caminho quando nós nem ao menos sabemos o destino? O que o Senhor quer da gente? Como é que a gente vai saber o caminho por onde andar se a gente não sabe para onde está indo? Não dá para proceder desta forma. Tomé está pensando num local, e apesar do erro no entendimento quanto àquilo que Jesus está falando, porque ele vai dizer que está indo para o Pai, o questionamento de Tomé traz uma verdade. Quando você não sabe para onde você está indo,
você não tem condição de traçar um caminho, uma rota. Você não tem ideia. Vocês sabem que eu gosto muito tanto de quadrinho quanto de animação. E uma das boas animações que eu assisti, que eu mais gostei da Pixar, foi Carros, o primeiro desenho dos carros, que conta a história do Relâmpago McQueen. Mas eu me lembro que quando nós compramos o DVD, a gente nem tinha filho ainda, só para vocês terem ideia do quanto eu gosto de desenho. A gente não tinha filho ainda e comprou o DVD lá dos carros. Eu me lembro de ler a parte de trás do DVD e aquilo me chamou a atenção para um dos objetivos do filme. Então eu abro aspas aqui, está escrito assim, lá na parte de trás da capa. Os aclamados criadores de Toy Story, Os Incríveis e Procurando Nemo, apresentam uma nova aventura que mostra que o importante na vida é a viagem, não o destino. Nunca mais eu tirei esse negócio da cabeça, porque isso está errado. Eu falei, sutilmente, num desenho infantil, está sendo colocada aqui uma cosmovisão. O importante na vida é a viagem, é a rota, não o local para onde você está indo, não o destino. E este é um engano comum, meus irmãos, ensinado por esse mundo caído. Talvez você conheça a expressão carpe diem, aproveite o dia. Você só tem hoje, faça bom proveito. Este mundo quer incutir na cabeça das pessoas que o aqui e agora é que é o importante. Na verdade, é a única coisa que importa. Então não interessa o que vai ocorrer após a sua morte, o que interessa é o que vai acontecer daqui até o dia em que você irá morrer. Agora lembre-se que após a queda de Adão, por não saber que foi feito para Deus, ou seja, que o seu destino é Deus, o homem vive procurando significado no próprio caminho, na vida. Eles tentam viver as suas vidas encontrando uma razão para tudo aquilo que eles fazem, para acordar todo dia de manhã para ir trabalhar, ou para estabelecer uma família, ou pensando numa carreira, mas tudo isso se torna um fim em si mesmo. Eles estão perdidos, eles não sabem para onde vão. Entretanto, o fim desse caminho, que para muitos é até agradável, muitos ímpios vivem uma vida tranquila, ou aparentemente tranquila. Pelo menos foi isso que Asaf percebeu quando ele registra lá no Salmo 73. Eis aí são os ímpios, e eles tranquilos levam a sua vida. Eles têm de tudo, nada de mal acontece a eles. Entretanto, Asaf, depois de cair em si e atentar para o fim deles, percebe que, a despeito de uma vida tranquila, o final será terrível. E assim é o caminho do ímpio, do homem sem Deus, do homem sem Cristo, do homem que não sabe para onde está indo. Mas se não está indo para Deus por meio de Jesus Cristo, chegará em um destino terrível, querendo ou não querendo. E é por isso que a igreja do Senhor precisa ensinar aos homens, proclamar aos homens, que o fim do caminho que eles estão trilhando traz a morte. É uma estrada que leva o homem para cada vez mais longe do Senhor. Os homens estão perdidos, não sabem qual o seu propósito ou destino, tampouco o caminho. Tem uma música antiga
do Vencedores por Cristo, que fala que toda estrada leva a algum lugar. Toda estrada leva a algum lugar, mesmo que você não saiba onde você quer ir. E assim é a estrada também dos ímpios. Ela está conduzindo à perdição. Eles não querem ir para lá. Mas a estrada que eles estão tomando vai levar inevitavelmente para lá. A questão de Jesus aqui desperta então em Tomé um questionamento. Nós não sabemos o destino. Como é que nós vamos saber o caminho? Como eu disse, Jesus já havia ensinado sobre isso aos discípulos. Entretanto, diante do questionamento de Tomé, ele fala ainda mais claramente. Veja no verso 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus agora está sendo claríssimo. O destino é o Pai. É para lá que eu estou indo. E não só isso. Sou eu o caminho que leva até lá. Não há outra forma de chegar até lá. Mas perceba que Jesus já tinha dito: vocês sabem para onde eu estou indo. O destino é o Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou na tradução do reverendo João Alves, que ele propõe, ele afirma que o texto pode ser traduzido também como: ninguém vai ao Pai senão por mim. Porque o termo grego, o verbo grego que aparece aqui, não traz a ideia principalmente de direção, mas de locomoção. Essa é a ideia. Então, dependendo do contexto, o verbo pode ser traduzido como vem, dependendo do contexto, como vai. Não há problema aqui. A questão é onde. Para onde se vem ou para onde se vai. E Jesus está dizendo: ninguém vem ou ninguém vai ao Pai, senão por mim. Não há outra forma. Levando então em conta a queda do homem, que foi expulso da presença do Senhor, isso fica claro. Se o homem foi expulso da presença do Pai, agora ele precisa ser trazido novamente. E desde o Antigo Testamento, quando o Senhor faz a promessa de redenção, dizendo que da mulher iria nascer aquele que iria esmagar a cabeça da serpente, Jesus está preparando o caminho para que o homem retorne para Ele. Ou o Pai está preparando o caminho para que o homem retorne para Ele. Você vai ter indícios disso, como nós já falamos na semana passada, por exemplo, quando Jacó dorme e quando ele sonha com aquela escada que vai até o céu e os anjos sobem e descem e ele então acorda e diz: aqui é a casa de Deus. Quão temível este lugar! E Jesus aqui mesmo no Evangelho de João vai dizer: eu sou aquela escada. Quando ele afirma: olha, vocês ainda irão ver os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus estava dizendo: eu sou a escada que leva para Deus. Eu sou o caminho que leva para o Pai. O homem precisa retornar à presença do Senhor, mas isso não é feito de qualquer forma. Isso não é feito de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não há a menor possibilidade de voltar ao Pai, exceto por meio do único caminho possível, que é anunciado aqui na parte A do versículo 6. Eu sou o caminho. E aqui então está mais uma vez a expressão que está nos lábios de Jesus aqui no Evangelho de João: eu sou. O Evangelho de João traz várias vezes esta expressão, 7 vezes. São chamados de os 7 grandes eu sou do Evangelho de João. E Jesus está aqui então se identificando como sendo o próprio Deus. Porque foi desta forma que Deus no Antigo Testamento se revelou a Moisés: eu sou o que sou. Então Jesus está dizendo: eu sou o caminho, não um caminho, mas o
caminho, o único possível. O caminho para Deus é uma pessoa definida. Jesus não abre possibilidade de se chegar ao Pai de outra forma. Por este caminho, a bênção de Deus chega ao homem. Por este caminho, os homens se achegam a Deus. Por isso que nós costumamos dizer que Jesus é o nosso mediador. É por causa dele que nós nos apresentamos diante de Deus, é por causa dele que nós ouvimos a voz de Deus. É por meio dele, da palavra dele revelada, pregada dominicalmente, que o Senhor fala ao coração da sua igreja. Não há outro caminho para Deus. Mas ele diz: eu sou a verdade. Este que se apresenta como o caminho, vai dizer também que não há outra fonte de verdadeiro conhecimento de Deus. E se o homem quer conhecer a Deus, ele precisa estar neste caminho. Ele precisa caminhar com o Senhor Jesus Cristo. Ele não é uma verdade em meio a outras verdades. Ele é a verdade. Jesus também diz: eu sou a vida. Se o homem banido da presença de Deus está num caminho de morte, o Salmo 1 diz isso, o Senhor conhece o caminho dos justos, o caminho dos ímpios perecerá. Se o homem está neste caminho terrível, ao encontrar Cristo, ele encontra vida, verdadeira vida. Você precisa de Jesus, porque Jesus é o caminho para o Pai. Curiosamente, se você reparar à sua volta, você vai perceber que os homens tentam estabelecer muitas formas de aliviar a sua consciência culpada, enquanto estão nesse caminho de perdição. Muitos tentam o caminho da moralidade, do moralismo. Outros tentam o caminho das boas obras. Outros tentam o caminho da meditação. Eles precisam encontrar paz consigo mesmos. Tudo isso tentando aproveitar a sua jornada. Tudo isso tentando aproveitar a sua viagem, tentando tornar a vida nesse mundo um pouco mais leve, porque eles carregam um fardo muito pesado, enquanto este que é o caminho já anunciou que o seu fardo é leve. É por isso que crentes que estão caminhando nesse mundo com peso, estão caminhando errado. Eles têm em quem depositar o seu peso, as suas aflições, as suas angústias. Mas o homem sem Cristo está aí tentando aliviar as coisas no seu caminho. Afinal de contas, é o máximo que eles irão aproveitar neste mundo. Mas sem Jesus Cristo, eles nunca chegarão a outro local senão o inferno. Os homens perdidos caminham numa trilha de morte. Você precisa agradecer a Deus, porque outrora você caminhava nesse caminho. Outrora você também estava indo rumo à perdição, e o Senhor retirou você do caminho de morte, trazendo para um caminho de vida. Mas você precisa fazer mais do que isso. Você precisa proclamar a outros que existe um caminho para o Pai, que existe salvação em uma pessoa bendita, que é o caminho, a verdade e a vida. Uma pessoa que sem Ele ninguém encontrará salvação. Anuncie a verdade de Deus. Conheça a verdade de Deus que está na palavra
do Senhor, porque somente desta forma você crescerá no conhecimento do Senhor e terá condições de anunciar aos homens este caminho, onde há vida, e vida em abundância. Sem Jesus, qualquer caminho, por mais virtuoso que pareça ser, é um caminho de perdição, porque, como afirma Paulo, não há salvação em nenhum outro nome. Não há possibilidade de redenção fora de Jesus Cristo. O pecador precisa de Jesus, porque sem Cristo ele está perdido, entregue à mentira, entregue aos enganos do coração, morto em seus delitos e pecados. Jesus é a única solução para o terrível estado que o homem herdou de Adão, para este estado de pecado e de miséria. Você precisa de Jesus, porque Ele é o caminho para o Pai. O texto continua e mostra que você precisa de Jesus, porque Ele é quem torna o Pai conhecido. Veja o verso 7 até o 10. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Disse Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. E quando você olha para o verso de número 7, aparentemente ele está contradizendo o verso 4. Porque veja o 4. Vós sabeis o caminho para onde eu vou. Jesus foi claro aqui. Agora no verso 7 ele diz: se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Ao falar que no verso 4, que eles conheciam o caminho para onde ele estava indo, Jesus se referia ao conteúdo do seu ensino. Vocês já sabem porque eu já falei para onde eu estou indo. Eu estou falando de forma abundante acerca disso. Aqueles homens conheciam o conteúdo da mensagem do Senhor Jesus Cristo. Eles já tinham ouvido várias vezes Jesus dizer que era um com o Pai. Lembre-se inclusive que uma das razões dos judeus quererem matar a Cristo foi essa mensagem ter ficado bem categórica. Ele está se fazendo um com o Pai, ele está dizendo que é Deus. Vamos apedrejá-lo. Vamos tirar a vida dele. Esse homem é um blasfemo. Então a mensagem de Jesus era clara. O tempo todo, a cada vez que ele dizia eu sou, ele estava dizendo que ele era um com o Pai. Daí então ele dizer: vocês sabem, vocês conhecem o caminho para onde eu estou indo. A pergunta de Tomé, entretanto, demonstra que apesar de saber o conteúdo do ensino, eles ainda não haviam assimilado corretamente o ensino. A percepção dos discípulos ainda era falha. E isso acontece várias vezes durante o Evangelho, ou os 3 anos de Jesus que são narrados no Evangelho. Em alguns momentos os discípulos fazem declarações extraordinárias de entendimento, em outros momentos eles não estão entendendo nada que Jesus está falando. Num momento, Jesus fala: o que os homens estão dizendo ao meu respeito? Fala: eles estão dizendo que o Senhor é o profeta, que o Senhor é João Batista. Vocês dizem o quê? O Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Em outro momento, Jesus fala, e eles falam assim: o que o Senhor quer dizer com essa parábola? Nós não entendemos nada. Por que o Senhor fala por parábola? Ou em outras palavras, o Senhor podia falar um pouquinho mais fácil? Então Jesus diz: eu falo por parábolas porque para vocês é dado conhecer, para eles não. Então Jesus explicava a parábola para os seus e deixava os outros no escuro, porque para os outros era condenação.
Então não é a primeira vez que, apesar de conhecer o conteúdo daquilo que Jesus está dizendo, estes homens não têm um verdadeiro entendimento, um correto entendimento, eles têm uma percepção falha. Mas Jesus agora diz claramente no verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E é por isso que no verso 7 ele vai dizer o seguinte, desde agora o conheceis e o tendes visto. A partir de agora, eu espero que tenha ficado bem claro, porque Jesus está sendo explícito, Jesus está sendo bastante categórico. Se esses homens tivessem atentado e compreendido plenamente o ensino de Jesus, eles já teriam conhecimento, ciência daquilo que Jesus estava dizendo naquele momento, que sem conhecer Jesus é impossível conhecer o Pai. Daí então o que se segue no verso 8, replicou Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Bom, Jesus está dizendo, eu sou, está se fazendo um com o Pai, eu sou o caminho, eu estou indo para o Pai, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E então Filipe vai dizer, então veja, só basta uma coisa para nós agora, mostra-nos o Pai, isto nos basta. Filipe ainda não compreendeu a profundidade daquilo que Jesus estava dizendo, porque Filipe estava de fato vendo fisicamente a Cristo. 3 anos eles estavam andando com Cristo, eles acordavam, olhavam para Jesus, ia dormir olhando para Jesus, almoçavam olhando para Jesus, o tempo todo eles estavam contemplando ao Senhor Jesus Cristo, mas agora ele diz, nós queremos ver o Pai também. Então você tem que lembrar que no Antigo Testamento, em várias ocasiões, muitos servos de Deus estiveram diante de teofanias. O que eram teofanias? João vai falar de uma delas aqui no seu evangelho, quando ele fala que quando Isaías entrou no templo, lembra do texto? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Então ele disse naquele momento, ai de mim, estou perdido. Quando João faz referência a isso, ele diz, isso disse Isaías porque viu a glória dele. Quando que Isaías viu? Porque ele viu de fato a Cristo. Antes da sua encarnação, aquilo era uma teofania. Uma teofania era uma aparição física temporária da segunda pessoa da Trindade. Por vezes, o Senhor Jesus apareceu, Jacó lutou com o anjo. Quem era aquele anjo? Josué esteve diante do anjo do Senhor, que trazia uma espada na mão, adorou aquele anjo. Quem era aquele anjo? Cristo. Mas em cada um desses momentos, aquilo era uma teofania, era uma aparição temporária. Agora, os discípulos não estão mais diante de uma aparição temporária da segunda pessoa da Trindade, porque Deus se fez carne, habitou entre nós. E a partir desse momento, Jesus nunca mais deixa de ser homem, a despeito de muitos dentro da igreja protestante estranharem essa afirmação, porque para muita gente Jesus é só um espírito. Não, só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Quando ele subiu aos céus, não subiu um espírito e o corpo ficou para trás, ele ascendeu aos céus corporalmente, e ele voltará visivelmente, porque Deus se fez homem, e habitou entre nós, e está andando há 3 anos com os discípulos, e agora Filipe diz, a gente só quer ver o Pai,
A gente quer ver como alguns lá do Antigo Testamento viram. O pedido parece ser por uma manifestação à semelhança do Antigo Testamento, e a resposta de Jesus aponta para algo muito mais maravilhoso, muito mais glorioso, muito mais sublime, que os discípulos não estavam percebendo. Verso 9, disse Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Jesus está dizendo: mas Filipe, eu já estou no meio de vocês. Se eu sou um com o Pai, e vocês estão o tempo todo me vendo, como é que você está pedindo para ver o Pai? Você vê o Pai por meu intermédio. É por isso que Paulo vai dizer que Ele é a imagem do Deus invisível. É por isso que João diz: ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito foi quem nos revelou. E diz mais: o Verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Diante do Deus encarnado, estes homens estão fazendo uma pergunta tola. Nós queremos ver o Pai, e se o Senhor nos mostrar o Pai, isso já está de bom tamanho. Mas eu já estou com vocês. Mas vocês já têm visto, porque quem vê a mim, vê o Pai. Aqueles homens não tinham ideia do tamanho do privilégio, maior do que foi dado a qualquer crente antes da encarnação de Cristo. Tem um hino que nós cantamos, eu gosto muito, que fala exatamente a respeito disso, que é aquele hino Contemplação, que vai dizer: se nos cega o sol ardente quando viste em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? A pergunta inicial do hino é bastante interessante. Se a gente não pode olhar para o sol, como é que você está querendo olhar para Deus? Como é que você acha que é possível contemplar Deus? Então o hino continua dizendo: patriarcas não puderam o seu rosto contemplar, nem Adão chegou a vê-lo antes de pecar. Ele fala das manifestações de Deus teofânicas: fogo em cima da Arca Santa, sarça ardente no Sinai, são figuras dessa glória do Senhor, do Eterno Pai. E então o hino de forma maravilhosa vai dizer: para termos nós com Ele franca e doce comunhão, Cristo o Filho se fez carne, se fez a nossa redenção, para que na glória eterna o vejamos sem véu, em seu Filho Jesus Cristo, nosso amado Emanuel. Porque quando você chegar no céu, é Cristo que você vai ver. É Cristo que você irá contemplar. Aquele que nós contemplamos hoje, no pão e no vinho, que foi a maneira como ele disse que a igreja o contemplaria até lá, razão de não fazermos imagens de Cristo, e de entendermos ser pecado imagens de Cristo, exceto esta aqui, pão e vinho. Esta aqui é ordenada por Deus. Um dia veremos face a face, e os discípulos diante dele estão dizendo: mostra o Pai. Ele está dizendo: mas eu já estou aqui. Privilégio bendito e maravilhoso. Jesus, meus irmãos, é então o ápice da revelação de Deus. Veja como Hebreus vai falar acerca disso. Hebreus capítulo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória, a expressão exata
do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Quando Hebreus fala da encarnação, ele fala como é a maior, é o auge, é a plenitude da revelação de Deus. Cristo Jesus, aquele que está dizendo aqui, eu sou a verdade. Não é sem razão que ele está se denominando a verdade, porque ali está a verdade encarnada, habitando entre nós. Veja lá no verso 11 de João 10, desculpe. Não crês que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. E agora então, depois de dizer, eu já estou há tanto tempo com vocês, quem vê a mim, vê o Pai, ele está afirmando, esta é a fé que a igreja precisa ter. Creia que o Pai está em mim, creia que eu estou no Pai. A fé cristã é de que Pai e Filho, juntamente com o Espírito, que já vai aparecer aqui no texto, que vai ser enviado pelo Pai e pelo Filho. A fé cristã é a fé no Deus triuno, na Trindade Santa. Não são deuses diferentes, apesar de serem três pessoas distintas, mas um único e verdadeiro Deus, um Deus que subsiste em três pessoas. E isso é notado no fato de Jesus falar sobre as suas palavras, que eram usadas pelo Pai, que estava realizando as suas obras por meio do Filho. Não é uma pessoa, como já foi proposto na história da igreja, que às vezes aparecia como Pai, de vez em quando ele via e aparecia como Filho, e outros momentos ele vinha e aparecia como o Espírito Santo. E pasme, há pessoas que ainda creem assim, numa espécie de modalismo. Eu me lembro de um pastor, num grupo de pastores, na época que não tinha WhatsApp ainda, era tudo por e-mail, que o grupo discutia sobre a bênção no final do culto, de onde que veio essa história, qual é a base bíblica. E então ele falou assim, a bênção que eu impetro na minha igreja é a seguinte, e então ele escreveu lá, a graça do Pai que se fez Filho e hoje é Espírito, esteja com vocês. E aí alguns comentaram que era legal, e eu mandei um recado só para ele. Falei, cara, isso é heresia. O Pai não se fez Filho, não. O Filho não se fez Espírito, coisa nenhuma. O Pai é o Pai, o Filho é o Filho e o Espírito é o Espírito. Está lá no batismo de Cristo. Jesus, o Espírito descendo sobre ele, a voz do Pai vinda do céu. Qualquer coisa diferente disso não é fé cristã, é heresia. E Jesus está comprovando isso aqui. Ele e o Pai são um, mas eles são distintos. O Espírito é um com eles, mas é uma pessoa distinta. É assim que a igreja crê. E é por meio de Cristo que nós conhecemos isso. Porque Ele quem revela e quem dá conhecimento do Pai, por ser Ele aquele que torna o Pai conhecido. Quando Jesus fala, Ele está fazendo conhecidos os atos de Deus. Veja o finalzinho do versículo 10, fala isso. As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. O Pai que permanece em mim faz as suas obras. Como? Por meio das palavras do Filho.
por meio das palavras de Cristo Jesus, e é somente por meio de Jesus que se conhece o Pai, não há outra forma. Você precisa conhecer e crescer no conhecimento da palavra de Cristo, por meio da qual você conhece a Cristo, ao Pai, ao Santo Espírito. E é curioso notar muitas pessoas que querem dizer que conhecem a Deus, sem ter a mínima ideia do conteúdo da Bíblia. Essa aqui é a palavra de Cristo. Paulo vai falar isso em Romanos. A fé vem pela pregação, a pregação vem pela palavra de Cristo. E lembre que eles tinham lá o Antigo Testamento, o Novo Testamento está sendo escrito, e Paulo está dizendo que o Antigo Testamento é a palavra de Cristo. Eu fui na casa de uma pessoa uma vez para conversar, né? Ela estava com um marido doente, não eram crentes. Eu fui com uma pessoa da igreja que me chamou, porque eram parentes dessa pessoa. E como é que você começa uma conversa com alguém que está numa situação tão difícil? Às vezes é delicado você começar uma conversa para evangelizar e falar de arrependimento. A pessoa já está numa situação delicada. Então eu comecei a falar a respeito de Deus, e a pessoa então deu a deixa. E a deixa foi a seguinte: ela falou assim: não, pastor, eu conheço muito a Deus, conheço a Jesus. E quando ela falou que conhecia a Jesus, eu comecei a fazer perguntas simples. Quem é o pai de Jesus? Quem é a mãe de Jesus? Onde foi que Jesus nasceu? E aí eu fui aprofundando um pouco mais as perguntas, para ela perceber que ela não tinha noção do que a Bíblia falava sobre Jesus. Depois de algumas perguntas eu falei assim: como é o nome do seu marido? Ela falou: fulano. Eu falei: quem ele gosta de comer? Isso. Quantos anos ele tem? Tantos anos. Se você quiser irritar ele agora, o que você faz? Isso. Você sabe do que ele gosta? Sei. E do que ele não gosta? Sei. Por que você conhece tanto assim o seu marido? Eu convivo com ele, pastor. E foi aí que eu falei: olha, conhecer a Cristo é conviver com Cristo, ouvir a Cristo, saber qual é a vontade de Cristo, do que Ele se agrada, do que Ele não se agrada, o que Ele fez. Isso é conhecer a Cristo. E é por meio de Cristo que nós conhecemos o Pai. Mas está assim de crente, se achando muito piedoso, sem conhecer a palavra de Cristo, que segundo Hebreus é o ápice da revelação, Cristo Jesus. Deus falou de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Ele hoje nos fala pelo Filho. Ele é a verdade. E ele vai afirmar no capítulo 17 que a palavra dele é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então aquele que é a verdade comunica e ensina a verdade por meio da sua revelação. Não há outra forma. E é desta forma que você cresce no conhecimento de Cristo, consequentemente no conhecimento do Pai e do Espírito Santo. Sem Jesus não existe possibilidade de conhecimento de Deus. Então pense no grande privilégio que os crentes do Novo Testamento têm, até maior do que os apóstolos, porque eles não tinham o que nós temos: a palavra de Deus completa, infalível, inerrante. Deus não precisa mais falar por meio de revelações, de profecias, de sonhos. Não precisamos mais de teofanias. Está aqui. É um privilégio que muitos deixam de lado e não meditam, como a Escritura diz, de dia e de noite. Jesus está presente entre nós, e não somente isso, Ele está presente em nós, por meio do seu Espírito Santo, e é esta presença que possibilita que você conheça profundamente a Trindade Santa, quando o Espírito Santo ilumina o seu entendimento para você
compreender a Escritura. Porque Jesus é o ápice da revelação de Deus. Nenhum crente precisa de nova revelação. Nenhuma pretensa nova revelação poderia ser maior do que a verdade encarnada. É tolice pensar assim. Logo, se os crentes já têm a Cristo, que faz o Pai conhecido, eles devem fugir destas ideias de Deus falando de outra maneira que não por sua palavra. Infelizmente, muitos crentes, até mesmo presbiterianos, correm atrás dessas falácias. Vivem atrás de tudo isso. Deus não irá se revelar de outra forma, senão por meio de Jesus Cristo. Em Cristo, Ele já deu a você tudo o que é necessário para a vida e para a piedade. Pedro vai dizer isso. Então alegre-se com isso, contente-se com isso, cresça no conhecimento da revelação de Cristo a cada dia, para a glória do Pai. Esse texto ensina então por que você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus porque Ele é o caminho para o Pai. Você precisa de Jesus porque Ele é quem torna o Pai conhecido. Ele é o caminho para Deus, Ele é a verdade que liberta, Ele é a vida abundante. Mas muitos neste mundo continuam seduzidos pela mensagem que não importa, que diz que não importa para onde você está indo, desde que você aproveite o caminho, ou desde que você aproveite a viagem. E nada poderia estar mais longe da realidade. Quando Paulo ensinou aos coríntios sobre a ressurreição, para aqueles que começaram a duvidar da ressurreição, Paulo disse exatamente o contrário. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Qualquer caminho que não seja o bendito Filho de Deus tem um destino terrível. Ele chegará a algum lugar. No final desse caminho, o Deus Todo-Poderoso derramará sua ira. Mas se você estiver em Cristo, o caminho que leva a Deus, mesmo merecendo a ira de Deus por causa de Adão, você está livre da ira do Senhor, pois ela foi derramada sobre o seu Redentor, que agora é o próprio caminho para o Pai. Os homens podem se enganar, podem tentar deixar o seu caminho mais bonito, o fim será a morte. Somente Jesus é o caminho para o Pai, e este é o destino do homem. Foi para isso que o homem foi criado, para glorificar a Deus e para gozá-lo para sempre. E se é verdade que Adão tomou um caminho de morte, é igualmente verdadeiro que Deus enviou o seu Filho ao mundo, que se fez carne e habitou entre nós, a fim de termos nele um caminho seguro para o céu. É Jesus o caminho para o Pai. Ele é quem torna o Pai conhecido. Deleite-se então nesta verdade. Viva para a glória do Senhor durante toda a sua jornada nesse mundo, até aquele dia em que no final do caminho você será recebido de braços abertos pelo Pai. Que Deus nos abençoe.